Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com você que nos acompanha. Vem pro Mais Que Som com a gente, roda a vinheta. É isso aí, gente. Estamos aqui no nosso podcast Mais Que Som, trazendo um conteúdo muito bacana para você que é das artes na sua igreja ou para você que gosta de música, gosta de artes e gosta de Bíblia. Olha, hoje a gente tem um convidado muito bacana aqui, mas antes de apresentar ele, eu quero pedir para que você compartilhe o link desse programa para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo e manda para aquele irmãozinho que gosta do corinho e que gosta de Bíblia, porque hoje o nosso convidado é pesado, gente, pesado. Tudo bom, pastor? Seja bem-vindo. Paz, Fábio, quero cumprimentar os nossos irmãos, é uma alegria poder estar aqui, um privilégio, né, nesse bate-papo, o programa a gente está sempre acompanhando lá em casa, eu gosto de acompanhar aqui os convidados, é uma alegria, é um privilégio poder estar aqui. Pastor Kennedy, pastor da Promessa Santana, Isso. Também apresentador do programa aqui da TV Promessa, Evangelho em Foco. Uhum. Como é que tá sendo, pastor, essa experiência? Tá sendo uma experiência interessante, né? São duas experiências aí muito marcantes na minha vida recentemente. Está pastoreando a igreja em Santana, né, em São Paulo. Eu venho do estado do Espírito Santo, é uma outra realidade. E tem sido uma alegria e um privilégio participar, pastorear, estar ali caminhando junto com os irmãos na IAP de Santana, né? Uma igreja amada, querida. E está sendo um desafio maravilhoso, nós estamos felizes. E o outro desafio que é o programa Evangelho em Foco, né? Eu quero aqui já... E é bem legal. Chamar o público, eu gosto, né? Legal. Nós temos contribuído ali também com o Evangelho em Foco, todas as terças-feiras, às 20 horas. Contribuído com a palavra de Deus. Um tom um pouco mais sério, vamos colocar assim, né? Sim. E olhando para o texto de uma forma mais objetiva, um pouco mais... trazendo também para nossa vida prática. Eu acredito que o foco do programa é nos desafiar um pouco mais, né, com relação à nossa vida prática e diante da palavra de Deus. Sim. Então tem sido um tempo maravilhoso no meu ministério, tem sido uma oportunidade, um privilégio, uma honra nessas novas oportunidades, né, tanto na igreja ali quanto no programa. E é bem legal, é o programa mais direto, né? Às vezes mais apologético até, né? Sim. Tem essa ideia, né? Um programa mais em defesa da fé, Sim. né? Um programa que tem o objetivo de resgatar um pouco também dos nossos valores, das nossas crenças, né? Que é importante, né? Em um mundo tão líquido como nós estamos vivendo, em tempos tão líquidos, onde parece que nada se sustenta, a palavra, ela é absolutamente firme, né? Então, tem a ver também um pouco com o meu ministério, tem a ver com o meu ministério pastoral, com a minha lente de enxergar as escrituras também. Eu fui criado e cresci na igreja em um tempo mais assim, né? Então, eu sou da igreja desde que nasci e tenho uma memória muito viva de um outro tempo, né? E isso faz parte muito, isso formou muito o meu caráter pessoal e também o meu caráter ministerial, né? Então o programa ele tem traz um pouco disso que eu sou no meu ministério. Eu acho que algo de muito valor desse tempo citado pelo senhor é o próprio lance da praticidade da vida do crente, né? Uhum. Então, assim, eu não vou me atrever a dizer que era, né? Uhum. Mas que deve ser. Sim. É o lance do sim, não, né? Então a gente realmente é crente, a gente realmente quer uma nova vida, a gente precisa praticar essa vida. E hoje a gente trouxe justamente para isso, pastor. Vamos lá. Para falar sobre as nossas atitudes.
a gente já sabe, isso não precisa ser dito, né? Porque os nossos pais, os nossos avós, aqueles irmãos mais antigos da igreja, aqueles que são jovens há mais tempo. Sim. Os mais experientes. Os mais experientes. Eles trazem pra gente esse lance das atitudes, das nossas ações que devem ser revistas, né? Uhum. Em todo o tempo. Acho que faz parte da vida do crente isso, né? Uhum. E eu já quero aqui, ó, sem delongas, já te mandar a primeira pergunta, né? Qual a importância e como que deve ser essa revisão de atitudes pra gente enquanto cristãos? A gente tem um público que acompanha a gente aqui, que é de grupo de louvor, que é de coral, que é de solo, que é de teatro, que é de liturgia. Mas antes de todas essas funções que nós temos, nós somos cristãos, né? Sim. Então, nessa visão, a gente, como que deve ser isso? Então, eu acho importante nós percebermos no próprio texto bíblico, Deus está sempre convidando o seu povo a rever atitudes. Por exemplo, o próprio livro de Deuteronômio, que é uma repetição. Ou seja, no próprio ministério de Moisés ele já está chamando aquela geração a rever as suas atitudes, né? E aí você tem isso nos livros dos profetas, Deus sempre chamando o seu povo a rever as suas atitudes, né? Então, rever atitudes é importantíssimo. Primeiro porque nós somos mutáveis, nós mudamos. Os tempos mudam e nós, às vezes, somos levados também por essa corrente, pelas correntes da vida, né? Então, a gente precisa sempre estar revendo alguma coisa na nossa vida prática, na nossa vida cristã, na nossa vida devocional, na nossa vida de adoração, de culto, de ministério, enfim, precisamos sempre estar tendo essa postura de rever, né? Como é que nós fazemos isso? Nós precisamos, então, ter atitude de autoanálise. Sim. É a coragem de olhar no espelho e de encarar o espelho. É ter essa coragem. Eu preciso fazer uma autoavaliação, eu preciso fazer uma autoanálise de quem sou, de como estou. Mudei, por que mudei? Para melhor, para pior? Minha vida devocional. Como está a minha vida devocional? Como está a minha vida de oração? Como está a minha vida de piedade? Eu sou um líder de ministério. Será que eu não tenho que rever a minha vida de piedade em relação a esse ministério? Será que eu tenho orado por essas pessoas? Será que eu tenho orado pelo ensaio? Será que eu tenho... Enfim. Então, primeiro eu preciso fazer uma autoanálise minha, uma autoanálise crítica de quem sou, como estou nesse tempo que estou vivendo. Agora, essa autoanálise ela precisa ser também pautada nas Escrituras, né? Porque nosso coração nos engana. Nosso coração tem a capacidade de nos enganar. Então, essa autoanálise ela precisa ser fundamentada na palavra de Deus. É as Escrituras que vai trazer essa baliza. É a palavra de Deus que vai nos mostrar realmente o que é que está acontecendo conosco, né? Porque às vezes o valor que a gente tem, que a gente chama de valor, não é tão valoroso assim, né? Exato. Então, onde a gente aprendeu isso? A gente aprendeu na escola, a gente aprendeu na rua enquanto brincava com os amigos, com os coleguinhas, enquanto criança, porque é muito difícil isso, porque faz parte da nossa formação, né? Sim. A gente tem práticas, todo mundo tem alguma prática que antes da luz do evangelho entendia aquilo como valor. Como valor. Então, pode ser, por exemplo, do olho por olho, né? Sim. Olho por olho e dente por dente. Então, a escritura, ela direciona a nossa autoanálise, né? Sim, sim. É um fato, né? Nós somos moldados a partir de quem Cristo é. Esse é o trabalho que o evangelho faz no nosso coração, faz na nossa vida, nos transforma. E eu gosto muito sempre do exemplo do apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro passa por esse processo de ele precisa rever,
Talvez a gente diria que esse Pedro é um BOzinho pra Jesus, né? E Talvez não, com certeza a gente diria, né? Pedro, a gente sempre costuma fazer aquela divisão de Pedro, né? Antes da cruz e depois da cruz, né? Sim. Antes do galo e depois do galo. Antes do galo. Mas é curioso, a experiência de Pedro, ela é gigantesca porque é a nossa experiência. Precisa ser, né? O Pedro antes do galo, ele é um Pedro que tem uma cosmovisão de Jesus completamente centrada nele, na visão dele. Não é na visão da palavra. Uhum. O Cristo para Pedro antes do galo é o Cristo na cosmovisão política, econômica, do próprio Pedro em relação ao seu mundo. Não em relação àquilo que os profetas diziam a respeito dele. Né? E esse homem é transformado. Esse homem passa por uma experiência muito difícil, porque quando ele nega Jesus, ele lida com o espelho. Eu neguei o meu mestre. Ele abandona a missão. E aqui tem uma coisa interessante, na ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele fala uma coisa interessante, ele diz, diga aos discípulos e a Pedro. Ele é direto, né? Tem esse camarada que eu preciso conversar com ele. Sim. Nós temos um BOzinho para resolver aí. Eu preciso lidar com Pedro. Então, assim, tem os discípulos, mas tem o destaque. Manda falar com Pedro também. Que eu estou indo na frente para Galileia e lá a gente vai bater um papo. E quando chega lá, há peixe e pão na brasa para restaurar esse homem. E aí, Jesus vai confrontar Pedro. Esse é um desafio doloroso. É quando a palavra ela nos confronta. Para rever atitudes, você vai ser confrontado, não confortado. A palavra nunca vai dizer para você que se você não for, sabe, você é insubstituível, tem que ser você. Não, a palavra vai te confrontar. A palavra vai te confrontar. Você me ama mesmo, Pedro? Sério? Pedro, eu me lembro que você disse que ainda que todos me negassem, eu jamais te negaria. Sério mesmo, Pedro, você me ama? Será que você não tem que rever isso aí? Jesus quebra Pedro, quebra ele para que ele olhe para ele e diga, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Na verdade, o Senhor sabe quem sou eu de verdade. Então, assim, esse é o desafio. Nós precisamos, na nossa vida devocional, ministerial, de liderança, rever quem nós somos, fazer uma autoanálise, até chegar a esse ponto em que a palavra nos quebre e nós nos coloquemos diante de Cristo em confissão e possamos dizer, o Senhor sabe de todas as coisas. Sim. Né? Porque Pedro começa dizendo, Senhor, eu te amo, filio-te, eu te amo. E aí ele depois vai dizer, Senhor, na verdade o Senhor sabe que não é assim. O Senhor conhece o meu coração. Eu estou aqui desnudo diante de Ti. O Senhor sabe de todas as coisas. Então essa autoanálise, para que a gente possa ter uma atitude, a gente precisa ter essa autoanálise, precisa ter a coragem de encarar quem nós somos e ter a coragem de encarar aquilo que a Bíblia diz sobre quem somos. É a ideia que eu acho interessante sobre confissão. Porque confissão não é dizer para Deus o que a gente fez. Confissão é concordar com aquilo que Deus diz sobre quem somos. Sabe? É quando Deus vem para Davi e diz assim, você, Davi, você foi lá e tomou a mulher de Urias. Você é um assassino, você é um adúltero. E o que é confissão? É Davi dizer, sim, Senhor, o Senhor sabe que isso é verdade, eu concordo com o que o Senhor está dizendo sobre mim. Então, eu parto desse princípio. Você precisa concordar com aquilo que Deus diz sobre quem você é e o tempo em que você está vivendo diante dele. Precisa encarar isso. Precisa encarar o fato de que você não está orando mais. Precisa encarar o fato de que você não se consagra mais. Precisa encarar o fato de que você não lê mais a Bíblia. Precisa encarar o fato de que você dá todas as desculpas para isso e nenhuma delas são justificáveis.
e cair de joelhos diante dele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, a tua palavra me sonda, a tua palavra me... o Senhor, eu concordo com aquilo que a sua palavra diz sobre mim, a meu respeito, com relação a tudo isso. Eu acho que esse é o primeiro passo, o primeiro ponto aí. Eu fiquei até quietinho aqui. Nath, pega o Reels aí depois, viu? Muito legal, pastor, muito legal. Eu acho que a gente entra no modus operandi tão frenético, sim, né? Porque eu sempre falo aqui no programa, a nossa turma é muito boa, pastor. Nossa turma é boa, a nossa turma é esforçada. A nossa turma investe bastante tempo, né, na igreja. A gente não pode reclamar disso. Mas realmente, a gente, diariamente, não é algo para esse tempo e para não daqui 1 ano, 2 anos, mas é durante todo o tempo. A gente precisa, em alguns momentos, parar e respirar e fazer essa autoanálise. E o senhor falou de coisas básicas para que a gente tenha um contato íntimo com Deus. É vida devocional, é leitura da Bíblia, é convivência com os irmãos, porque às vezes a gente trabalha, a gente não conhece ninguém na igreja. Então a gente entra no automático, né? Mas nós profissionalizamos, o Fábio. Essa é a palavra. Nós profissionalizamos o ministério. Essa é a palavra. Sabe? E isso é muito perigoso. Isso é muito ruim. Sabe? A profissionalização disso. Porque aí vira um mercado, né? Aí você já não começa mais a trabalhar com dons e ministérios, né? Então, assim, aí você já começa a fazer uma avaliação de quem é melhor do que quem. E você perdeu a mão totalmente. Porque eu oraria dependendo de Deus, me colocaria em dependência de Deus por um ministério, sendo que eu posso investir a ponto de selecionar e ficar só os bons. Sim. Se esse povo aqui é tudo capacitado, esse aqui todo mundo é competente... Esse povo eu gosto. Eu não sou contra nada disso, os melhores, não, nada disso. Sim. Eu tô querendo dizer o seguinte... Mas a conveniência, né? Isso nos leva a um comodismo. Sim. A uma autossuficiência. A profissionalização... Não sou contra a profissionalização, eu sou contra o perigo que isso pode trazer. É o trato da profissionalização, né, que fica só com a profissionalização. Sim. Né? A gente vai, faz o que tem que fazer e acabou, e vai embora, e outra vida paralela e vida que segue, e vamos que vamos. Exatamente. A gente pode ver isso isso é muito comum nos movimentos das mega churches, né? Sim. Aquelas grandes igrejas que lançam músicas e tal, é business, é show. Sim. Ali tem realmente pessoal profissional para tudo, é profissional, o sujeito não é da igreja, ele é o profissional, né? Mas o reino de Deus, ele é diferente, não é a realidade do reino aquilo ali, não sou, a realidade do reino exige uma relação diferente, né? Então precisa rever a importância de rever atitudes, é fundamental. Joia. Vamos ouvir uma música, pastor? Que aqui é programa de música, né? A gente tem que botar música pra turma aqui também, né? É isso aí. Vamos lá, então? Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. É isso aí, gente. Estamos de volta. Música muito bacana aí, cantada pela Dani Reis. A Dani é da nossa equipe do Ministério Geral. É uma pérola que a gente tem aí, pastor. Amém. Uma música bonita. E que seja a realidade para nossa vida, né? Sim. A nossa vida, ela está totalmente em Jesus. Está totalmente em Cristo. E é sobre isso que eu quero falar agora, pastor. Puxando já o esquema. A gente precisa fazer uma autoanálise. Essa autoanálise precisa ser pautada na palavra de Deus, que é ela que é capaz de dizer pra gente. A gente não é capaz de dizer por nós mesmos. Sim. Agora, pastor, como que a gente faz pra... A gente já fez a autoanálise. A gente já sabe o que tem de errado. Como que a gente faz pra praticar essas novas coisas? O que a gente precisa para que essas atitudes elas sejam realizadas na nossa vida? É um desafio. A vida cristã, ela não é fácil. Né? Quando a vida cristã tá fácil demais, você precisa desconfiar porque tem alguma coisa errada. Né? Por quê? Porque nós lidamos com um Adão dentro de nós. Né?
Nós lidamos com Adão. Adão, ele é autossuficiente, ele acha que não tem que fazer autoanálise, nada, né? E diante dessa situação, nós precisamos ter um reconhecimento que nós precisamos de ajuda. Depois de fazer uma autoanálise, eu preciso reconhecer que eu não consigo sozinho, que eu preciso da ajuda de Deus. Eu sou carente, eu tenho uma necessidade de receber ajuda do alto, de receber ajuda de Deus, que eu não posso, por mim mesmo, fazer as mudanças que são necessárias, né? Existem mudanças que são urgentes, existem mudanças que são profundas, e elas eu preciso reconhecer que eu não vou saber, eu não vou ter tanta facilidade assim. Existem desafios grandes dentro de nós. Então, nós precisamos reconhecer que nós precisamos da ajuda externa a nós. Nós precisamos da ajuda de Deus. Sozinho não tem como. Rola. Por quê? Porque nós temos sempre a tendência de achar que nós conseguimos. Sabe? Quando eu quiser, eu paro. É uma frase né? Não, quando eu quiser eu paro. Tá na moda a frase, né? Eu consigo. Essa é a atitude de alguém que não reconhece que precisa de ajuda. Essa é a atitude de alguém que pode até ter reconhecido que precisa rever atitudes, mas não está disposto a mudar mesmo. Então precisa reconhecer que precisa de ajuda. Precisa reconhecer que precisa da força que Cristo pode nos dar, né? Sem a força dele é impossível, porque nós lidamos com crises, com dificuldades. O Adão dentro de nós é forte. Ele é independente, ele tem a ideia de ser independente. Ele não tem facilidade de aceitar que precisa rever. A gente pode ver isso na nossa vida comum. Sim. A gente não está disposto a dizer assim, não, eu realmente preciso rever isso. A nossa primeira atitude é dizer, não sou, negar. Não, eu não sou assim. E foi falado sobre Davi. Davi é um grande exemplo disso, né? De reconhecer. Eu gosto muito do texto do Salmo 119. Sim. Não é uma leitura rápida, né? Mas lá no versículo, lá a partir do versículo 58, ele até chega a dizer, né? Ele pede, tem piedade de mim. Na Bíblia Viva é traduzido, né, como mostra o seu cuidado e proteção por mim. Então ele vai atrás, né? Ele sabe, né? Ele aceita o melhor. Porque saber, todo mundo sabe, né, pastor? Sim, claro. Saber, todo mundo sabe. Mas ele aceita esse lance de que ele é incapaz de solucionar o próprio problema. Né? E essa postura dele, né, de humildade, né? Demonstra essa humildade. Tem misericórdia. Eu imploro, né? É um homem que tem a capacidade de enxergar o seu limite. E não é só um homem, é um rei que tem a capacidade de um rei implorar por ajuda de Deus. Exatamente. Esse é o ponto. É um rei, tem poder, tem autoridade. A gente começa a ganhar um pouquinho mais, a gente já se acha, né? Não é verdade? Um carrinho novo, a gente já... A gente pode ver isso até no próprio desenvolvimento do ministério na igreja. Sim. Antigamente na igreja tinha aquela coisa, né? O sujeito começava ali... superintendente de escola bíblica, né? Ia fazendo carreira, Ia fazendo carreira na igreja, né? Aí o sujeito chegava lá, presbítero, né? Ele, ao invés de ele se achar mais servo... Ele se achava mais gerentão. Exatamente. E o caminho funcionava assim. Às vezes o sujeito, quando ele era diretor de escola bíblica, ele era um homem de oração. Sim. Né? Um sujeito dependente. Simples, humilde, submisso. Aí ele foi, pela graça de Deus, e foi mesmo. Muitos foram realmente assim, demonstrando um bom trabalho e tal. Quando chegou lá em cima, não ora mais. Tá pronto, né? Então tá pronto. Tem resposta pra tudo. E assim, o Davi, nesse salmo, ele vai dizer, não,
Tem piedade de mim. Tem piedade de mim, eu imploro. Me ajuda. Me ajuda. Eu acho o cúmulo, Fábio, é quando assim... É quando você tá em um problema, você é um líder, e você tem um problema, e você mesmo diante de um problema que você percebeu assim, sabe? Quando Deus te coloca num beco sem saída. Você tá num beco sem saída, você não tem saída. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E você ainda não tem a humildade de fazer o que Davi tá fazendo. De reconhecer que você precisa de ajuda do alto. Sabe? De que você precisa rever. Às vezes o problema não é o outro, não. É você mesmo. E a gente tem mais facilidade em abandonar a fé, em abandonar todos esses valores e dizer assim, já que eu sou assim... Porque a nossa palavra para você que tá assistindo a gente é que você deve realizar essa autoanálise e pedir ajuda do alto para solucionar os seus problemas. A gente vai ter problema, todo mundo tem. Claro. Eu tenho os meus, o senhor tem os seus, enfim. E a gente encontra várias pessoas que, ao invés de recorrer à ajuda do alto, elas simplesmente desistem e ficam pelo caminho. Uhum. Então tá, já que eu sou tão ruim assim, eu não sirvo. Aí, mas isso é soberba. Aí descamba de vez, né? Então, mas aí, o que faltou aí? Faltou ter a humildade do salmista. E a coragem de encarar a realidade de que o problema é você. Antes de tudo. Então, abandonou. Por quê? O que aconteceu? Você precisa ter a humildade de reconhecer. É o passo da humildade. Às vezes você tá descalço no asfalto quente, mas você tem que atravessar. É a ideia de que você prefere abandonar, abandonar o barco, você prefere mudar de igreja, você prefere... Do que reconhecer que você precisa encarar você mesmo. Porque é muito mais fácil nós fugirmos da situação do que encararmos quem somos de verdade. Porque assim, Fábio, rever a atitude tem que ter coragem. Rever a atitude dá trabalho. Rever a atitude vai te custar um preço alto, que é de se humilhar. Muitas vezes rever a atitude vai exigir de você que você peça perdão. A gente falou sobre perdão no programa passado. Foi muito legal, foi muito legal. O pastor Alex e a Luanda gravaram. E a gente perde oportunidades. Uhum. E eu acredito que aqui é o mesmo caso. Se a gente teve já esse primeiro passo de realizar a autoanálise, identificar que a gente tem uma dificuldade, é porque o Espírito Santo mesmo já veio e já tocou na gente. Porque por nós mesmos, pastor, a gente é vaidoso, a gente gosta do negócio, pela nossa carne, pelo Adão que tem aqui, como o senhor diz, a gente vai pro mal, a gente não vai fazer autoanálise nenhuma. Uhum. É exatamente isso. Então essa autoanálise ela é fundamental. Ela é fundamental. Essa autoanálise é fundamental em todo o tempo. A gente tá colocando aqui uma situação de problema, mas às vezes as coisas estão indo bem. Sim. E precisa fazer uma autoanálise, porque a gente volta no primeiro aquilo que a gente falou no primeiro bloco, mas indo bem, mas será que está de acordo com aquilo que a palavra... O bem da Bíblia. Exatamente. É o nosso bem. Exatamente. Então assim, tá indo bem, a coisa tá acontecendo. Sim, mesmo assim é importante, porque são desafios extremos. Nós temos dificuldade de ter humildade de reconhecer que precisamos reavaliar quando estamos na crise, mas também temos dificuldade de fazer uma reavaliação quando estamos tendo um sucesso, vamos colocar assim. Mas a questão é se isso está indo de acordo com aquilo que a palavra diz, se isso está centrado nas Escrituras, né? Ok. Então eu preciso ter sempre a atitude de rever, sempre a atitude de fazer uma autoanálise, de rever a minha vida e colocar essa vida diante de Deus com humildade e dependência. Depender da graça de Deus. Ter uma atitude de depender do favor de Deus. Eu amo essa palavra, graça. Depender do favor de Deus. Porque quando nós dependemos do favor de Deus, nós vamos reconhecer, seja no momento de crise, que Deus
Se a gente está naquela situação, aconteceu alguma coisa, o Senhor, em sua bondade, está conosco. Se a gente está num momento bom, isso tudo é graças a Ele. Não temos dificuldade nenhuma em reconhecer isso. Então vamos fazer um desafio para a turma que está assistindo. Aquele irmão, aquela irmã que cantou no sábado, no domingo passado e arrebentou. Sim. Cara, ó, você ministrou, foi legal, sabe? Você cantou bem, você tocou bem, fez aquele solo. Então o desafio pra gente hoje é esse. Faça sua autoanálise hoje, agora, né? Sim. Vai terminar o programa, pega a sua Bíblia, ora a Deus e pede pra que o Espírito Santo te mostre aí Olha que interessante isso. Isso é muito bom. O mesmo salmista, o Davi, vai dizer assim: Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim. Essa é a coragem que precisa ter. Se eu não vejo, veja aí. Vê. É para o Senhor analisar. Não é que eu quero fazer minha autoanálise. Eu aqui estou querendo que o Senhor faça. Vê se há em mim algum caminho mau. Olha para mim, Senhor. É ter coragem. Imagina, num momento de bom, foi maravilhoso, foi um sucesso, foi top. Aí você tem essa coragem, Senhor, mas olha, meu coração me engana. Olha no meu coração, Senhor, me ajuda aqui. O que o Senhor pensa disso? Então, já que o Senhor deu a deixa, vamos ouvir essa música? Vamos ouvir o som, Davi? Então vamos lá, gente, música pra gente. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto.
Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe. Olá, irmãos, aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site, adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita por sinal. Então você está convidado, tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe. É isso aí, gente. Estamos de volta. Pastor, que legal, hein? Que legal. Amém. Que legal. A grande verdade é que a gente não precisa esperar o negócio ficar feio pra gente fazer autoanálise. O crente raiz, ele faz autoanálise todo dia. Toda hora, né? Em todas as atitudes. Cara, será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que... Ou a gente às vezes fala da atitude como algo que a gente devesse ou não devesse fazer, de errado, né? Mas a atitude também tem de fazer a questão correta, mesmo que você não seja obrigado a fazer. Sim. Então a autoanálise, ela entra nisso também, né? Cara, se eu fizer isso aqui, eu vou ser mais correto. Então, assim, a gente deve pautar nas escrituras, a gente tem que ter humildade e reconhecer de que a gente precisa de ajuda do alto, e o que mais? Nós precisamos rever as nossas práticas, né? Nós precisamos adquirir práticas novas. E adquirir práticas novas, como o salmista mesmo vai dizer, né? Ele diz assim, olha, quando paro para pensar sobre a minha vida, trato sempre de abandonar os meus caminhos errados para andar segundo a sua vontade revelada. Isso lá o Salmo 119, verso 59. Olha a atitude dele, né? Então, quando ele percebe que ele tinha se afastado do caminho, ou seja, aconteceu alguma coisa, eu não estou mais tendo aquela vida com Deus que eu deveria ter, ou que pelo menos eu tinha. Né? Então, eu primeiro preciso fazer isso. Alguma coisa me desviou de uma rota. Alguma coisa me desviou de um caminho. Então, é uma questão de percepção. É uma questão de achar que não é normal. Eu estou me desviando aqui. Eu estou deixando de fazer coisas que eu deveria fazer. Eu estou fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo. Então, eu estou me afastando do caminho, né? Aí ele vai dizer, olha, quando paro para pensar, olha, ele está refletindo sobre a própria vida. Estou pensando sobre a minha própria vida. A gente vive hoje numa cultura numa cultura de influenciadores, onde pessoas pensam por outras. Isso é péssimo. Então, não, ele está refletindo sobre a própria vida dele, né? Ele vai dizer assim, então eu trato de abandonar os meus caminhos errados. Então, precisa haver adquirir essa nova prática. Eu preciso abandonar o caminho errado aqui. Eu preciso pensar, eu preciso refletir sobre a vida que agrada a Deus. Eu gosto muito da teologia da glória de Deus. É porque não é adquirir novas práticas por adquirir novas práticas. Não é rever a vida por rever a vida. É rever a vida a partir da perspectiva de que a minha vida, o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, como eu estou lidando com a minha vida, isso está glorificando a Deus? A minha liderança está glorificando a Deus? A minha vida de piedade está glorificando a Deus? Então eu preciso adquirir novas práticas a fim de que Deus seja glorificado. Como
primeiro e último objetivo. Deus precisa ser glorificado nisso daqui. Minha vida de oração está glorificando a Deus? Será que Deus está sendo glorificado? Não, está. Então, é isso que a gente precisa ver, né? Então, a gente precisa adquirir essas novas práticas que vão servir para que Deus seja mais glorificado na minha vida. E como nós estamos sempre numa constante de não dar glória a Deus, como a vida depois do pecado, ela não é mais, o objetivo dela não é mais para a glória de Deus, por isso que a gente precisa ter essa atitude de estar sempre revendo, né? Seja qual for. E assim, pastor, desculpa te interromper, mas assim, eu sou da música, eu tenho muito orgulho de ser da música, eu sou muito feliz por ser da música, da arte. E tem algo que é muito característico nessa turma, que eu me incluo. A gente sente orgulho, e um orgulho santo, de fazer parte da adoração da igreja. Isso é bom, enche o nosso coração de alegria, não é pecado. Sim. Não é pecado. Porque a gente se alegra vendo o chamado de Deus para nós. Né? A gente fica feliz em poder atuar nessa área, principalmente do culto. Agora, isso é tão sério, porque é isso que o senhor fala sobre a teologia da glória de Deus. Então, assim, voltando ao lance do profissionalismo, né? A gente profissionaliza e não quer dizer do profissionalismo técnico, mas do profissionalismo de relação. Eu venho, faço, acabou e tá bem feito, é isso que importa, não é só isso. Mas a gente que é responsável pela adoração, que conduz a igreja em adoração, a gente peca na nossa própria adoração. Também quando a gente não revê as nossas atitudes, porque é uma atitude que não honra a Deus, que não adora a Deus, onde a gente não adora a Deus como ser, né, essencial. Puxando aqui uma palhinha pro Evangelho em Foco, né? Sim, a gente propaganda toda terça. Isso. É porque lá eu tô falando sobre Jeremias. Essa semana a gente está tratando sobre Jeremias. Na verdade, esse mês a gente está tratando sobre Jeremias. E tem uma queixa de Deus que é muito séria ali no contexto de Judá, no tempo de Jeremias. Porque, assim, tinha culto. Deus está em ponto de enviar juízo sobre o seu povo, mas quando você vai ver, tem culto. O templo está funcionando, os sacerdotes estão lá, os levitas estão lá. Mas aí é que está. Eles, do mesmo jeito que eles adoram a Deus no templo, eles adoram a Baal. Os sacerdotes estão trabalhando de forma mecânica. Tá lá, tem sacrifício, tem bicho sendo imolado, tem roupa sacerdotal, tem todo o aparato. Tá tudo funcionando. Você olha e fala, tá tudo certinho. Perfeito, tá bom. Né? Às vezes a gente tá olhando aí pro grupo de louvor da igreja e tá vendo, ai, que maravilha, o pessoal tá tão bem. Exato. E por causa disso, eles olhavam e eles não faziam uma autoavaliação. Eles achavam que não tinha que rever. Tá tudo certo, Tá né? tudo certo. Né? E Deus lá levantando profetas dizendo que ele abomina o culto. Né? Tanto no profeta Isaías quanto no profeta Jeremias. Aí ele vai dizer, né, uma palavra muito forte: eu abomino as vossas festas, os vossos ajuntamentos. Eu abomino isso daí. Vocês estão falando que é para mim, vocês estão sacrificando animal, vocês estão fazendo, o ritual está acontecendo, mas eu estou abominando, porque isso não é para minha glória. Eu li uma versão uma vez que dizia que ele sentia enjoo, que ele ficava enjoado, passa mal de ver, de tão hipócrita que seja, que é o... No profeta Malaquias, ele usa uma expressão muito forte, ele diz assim, tomara se houvesse alguém que fechasse as portas do templo. Ou seja, Deus está dizendo, eu prefiro que não tenha. Quando a coisa mais importante daquele povo é o culto. É o culto, porque Deus tirou eles do Egito por causa do culto. O apóstolo Paulo disse, né? Uma das palavras de Moisés, né? Que Moisés falou, olha, deixa o meu povo ir para prestar culto. Para mim celebrar a festa. E o apóstolo Paulo vai dizer, deles são... dos hebreus, dos israelitas, são o culto.
Deus deu a eles, Deus revelou àquele povo como que ele deveria ser adorado. E aí que está, por não ter essa consciência de fazer, de ter que rever, eles... E aí quando Deus chama a atenção deles, eles não aceitam. Eles, não, rever o quê? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Nós precisamos rever, nós vamos nos humilhar, não vamos rever nada. Então, é aí que está o perigo. Então, voltando à sua pergunta, o que aquele povo deveria ter feito? Afastado do caminho mau. O culto ao Senhor é exclusivo. Não pode ter culto a Baal. Tanto que nas reformas dos reis reformadores, como Josias, por exemplo, ele vai reformar. Não, vamos organizar isso aqui, gente, tá bagunçado. O sacerdote tem que se santificar. O culto tem que ser sério. O culto tem que ser sério, o culto é santo, o culto é o Senhor, isso aqui é uma coisa séria. Nós precisamos rever isso. E as reformas dos reis reformadores é exatamente nesse ponto. Nós precisamos rever, tá ruim, tá bagunçado. Como é possível adorar a Deus no templo? E é a acusação de Deus em Isaías, né? Olha, vocês me adoram no templo, vocês saem do templo e vocês vão adorar os espíritos dos carvalhos. O Senhor, ele chega para Jerusalém e diz assim, Jerusalém, olhe para os montes. Veja se há algum lugar onde você não se prostituiu nos montes. Ele está usando uma linguagem ali que ele quer dizer o seguinte, vocês... Está falando da prostituição espiritual. Vocês adoram os outros deuses em todos os lugares. Todo canto. Então vocês precisam se afastar desse caminho. Então, o que nós precisamos fazer? Essas práticas. Se afastar do caminho mau. Fazer o que Davi está fazendo, né? Abandonar os maus caminhos. Refletir, pensar. Não andar mais de forma errada. Precisa rever. Nós precisamos rever isso daqui. Precisamos voltar aos princípios bíblicos. Quero só dar um exemplo aqui. Eu não quero estourar o tempo desse quadro. Não, pastor, vamos lá. Só pra gente entender nosso. Só pra gente entender aqui uma coisa. Uma coisa que a gente precisa estar sempre revendo na igreja, na vida da igreja, são os elementos do culto. Nós temos uma facilidade muito grande de botar elemento no culto que não era para estar lá. Porque o culto ao Senhor, ele não tem que ser do jeito que a gente acha. O culto ao Senhor não é do jeito que a gente pensa. O culto ao Senhor não é do jeito que a gente imagina. O culto ao Senhor não é do jeito da moda. O culto ao Senhor precisa ser do jeito que a palavra de Deus diz que é. Então, se existe um elemento, ele pode estar na moda, ele pode ser bom, ele pode ser bonito, ele pode estar em alta nas igrejas, mas se ele não for bíblico, ele não tem que estar no culto. Ele não tem que estar. Então, isso precisa ser revisto. Eu sou mais careta com relação a isso. Eu gosto do culto, quanto mais preservado, melhor. Eu não gosto que a gente fique inventando muito no culto. O nosso culto nem tem tempo para ficar inventando tanta coisa. Sim. Né? Às vezes o culto fica tão cheio de coisa que fala, misericórdia, que balaio de gato é esse aqui? Porque perdeu-se o propósito. O culto não é mais ao Senhor, o culto é ao homem. Ele é como a gente já falou aqui no programa também, ele é um produto. A gente comercializa. De acordo com o gosto do cliente. Exatamente. A gente tem uma clientela. O culto eu acredito que tem forma e essência. Claro. Né? Só que a gente tem que cuidar dos dois. A essência é inegociável. A forma é negociável, mas a gente... Mas ela tem um limite precisa também. Cuidar da forma, né? Porque a forma pode transmitir uma imagem errada da essência. Da essência, exatamente. Exatamente. Então, assim, precisa tomar cuidado, precisa rever isso. Precisa rever sempre. Constantemente você precisa estar fazendo uma autoavaliação. E aí, a gente volta em tudo aquilo que a gente falou. Precisa ter a humildade de olhar e dizer, gente, isso aqui não cabe. Não cabe. Isso aqui não cabe. É bonito, é legal, mas isso aqui não cabe. Vamos mudar o caminho. E eu acho que não tem problema. Às vezes a gente fala assim, mas é feito assim há tanto tempo.
Sim, mas a reflexão chegou e o que o salmista ensina é que a gente deve mudar a nossa postura. Uhum. Porque não adianta a gente é bom crítico, pastor. Uhum. A gente gosta de achar defeito. Então, assim, todo mundo tem ali críticas pontuais pra tudo no culto. E sentou, levantou, tal. Só que quando a gente tem a oportunidade de fazer diferente, a gente preserva. Por quê? Porque é feito assim há tanto tempo, ou simplesmente de não refletir mais e entrar no automático, todo mundo acostumou, não, vamos desse jeito mesmo. Uhum. São os extremos que são ruins. Sim. Né? Extremos que são ruins. E acontece muito essa visão porque quando tem a visão de que o culto, ele na verdade não é para Deus, ele na verdade é para pessoas, né? Por que o culto tem que ser assim, do jeito que você acha? Quando você vai ver, a pessoa ela não tem uma resposta bíblica ou uma resposta que glorifica a Deus. No fim é porque ela acha mais confortável assim. Sim. Né? Então, não é essa a resposta. Porque se nós formos fazer um culto do jeito que cada um quer, pensa, a gente vai ter um culto diferente para cada um. Cada um tem um jeito. Uns gostam de hino do brabo, Sim. Outros gostam de hinos mais modernos. Louvor, né? Então, não, gente, o equilíbrio. Esse culto precisa ser para a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado nesse negócio aqui. Pastor, eu vou pedir pro senhor ficar pra gente gravar mais programas, viu? Vamos lá. Que o papo tá rendendo bem, mas é exatamente isso. A gente foi dito lá no começo. Autoanálise é trabalhosa. Não é fácil. Mudar é difícil, ainda mais coisas que a gente tá habituado a fazer. Uhum. Então, como que a gente faz para isso ser menos trabalhoso? É sendo constante. Você faz a de hoje vai dar trabalho, porque faz muito tempo que não é feito. Uhum. Tem muita coisa, mas amanhã faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E se torna um hábito. Você que faz pouca a autoanálise, você tem muita coisa para rever. Sim. É certo isso. Sim. Você que faz sempre, vai ter menos coisas para rever. E olha que fantástico. O tipo de pessoa que a gente se torna quando a gente tem poucas coisas para rever. Sempre vai ter alguma coisa para rever. Uhum. Mas as coisas vão diminuindo. E o que é fantástico é o tipo de gente que a gente... O tipo de líder, o tipo de cantor, de músico, de pessoa, de filho, de marido, né? Sim. Você tá tocando num assunto que, assim, fala da nossa própria vida. Vamos pegar só a vida de casado aí. Uhum. É uma constância autoanálise. Sim. Porque se você não fizer autoanálise, não rever suas atitudes, a chance do seu casamento ir pro brejo é altíssima. Porque você não é um ser isolado. Você está dividindo a vida com uma outra pessoa que é totalmente diferente de você. Sim. E que também tem que fazer isso. Agora, vamos pensar isso em relação à vida comunitária da igreja, a relação com Deus. E é mais difícil ainda com a vida comunitária, porque a gente se vê de vez em quando, né? Exatamente. E você tem um espectro... Deus é mais ainda porque é pela fé. Você não vê. Exatamente. E há um padrão que ele estabelece nesse relacionamento. Sim. Por exemplo, existem coisas que a sua esposa espera de você como marido e que você não é. Uhum. E aí o que você precisa fazer? Eu preciso rever isso. Uhum. Né? Eu também. Existem coisas que a minha esposa espera de mim como marido e eu não sou. Então, se eu não tiver uma atitude de rever, se eu não tiver essa postura de rever as minhas atitudes, a coisa não vai dar certo. Eu preciso rever, eu preciso parar e olhar e falar, mas espera aí. Né? Porque, só usando essa analogia do casamento, nós íamos para o casamento, por exemplo, o sujeito vem para o casamento e ele, a vida inteira de solteiro dele, ele se acostumou com a mãe dele levando a toalha para ele na hora do banho. Mãe, terminei. Exatamente. Ele esquece que a esposa dele não é a mãe dele. E ela nunca fez isso. E ele automaticamente começa a fazer isso. E ela pensa assim, eu não tenho que levar a toalha pra ele. Pro bonito. Ele que pegue antes. O sujeito precisa fazer uma autoanálise. Ela não é a minha mãe.
e pegar a toalha antes de tomar banho não quebra os meus dedos. E ela não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Sim. Do outro lado também pode acontecer o contrário. Ela precisa entender, esse cara foi acostumado assim. Custa pra mim pegar? Uhum. Também tem esse outro lado, Sim. né? Ela pode olhar e falar assim, não, eu vou continuar fazendo isso, eu tenho alegria de fazer isso. O que eles estão fazendo? Revendo atitudes. Mas a partir de uma perspectiva em que que aquilo é bom para o casamento, é bom para o casal. Na nossa relação com Deus, Deus coloca a sua vontade revelada na sua palavra. Como que eu faço para viver para a glória desse Deus? Eu preciso rever minhas atitudes. Eu preciso ter novas práticas. Sim. Né? Como é que eu faço para esse culto, para esse ministério de louvor? Estou vendo que esse ministério de louvor aqui está fazendo isso aqui porque eles querem fazer show. Como é que eu faço para esse pessoal fazer isso daqui e eles entendam que isso aqui é um tempo de adoração e que isso aqui é para a glória de Deus? E que nós não estamos aqui para ser adorados. Deus está aqui para ser adorado, nós estamos aqui para servir a noiva dele, que é a igreja. Como é que eu faço para fazer isso? Eu preciso levar esse pessoal a entender que eles precisam rever a atitude deles. Baseado em quê? A partir de quê? Não a partir daquilo que eu acho. Não porque eu sou o líder deles, mas porque as escrituras dizem que tem que ser assim. Não é uma questão que eu estou impondo. É uma questão que as escrituras dizem como que é. Sim. Nossa, pastor, muito bom, muito bom. Pastor, pra gente é um prazer enorme te receber aqui. A gente já tá chegando no fim, passa rápido o negócio Passa aqui, rapidinho. cara. Passa rapidinho. Vamos ouvir mais uma música? Vamos lá. Está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Preparado pra mim.
preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me Amém, muito bom. Pastor, mais uma vez, muito bom te receber aqui. Eu queria que o senhor desse uma palavra naquela câmera ali pra turma que tá assistindo a gente, que ouviu, que entendeu, que quer essa nova vida. Uma palavra pra que essa galera saia daqui hoje animado, pastor. Animado pra romper com as próprias barreiras, com o próprio pensamento, para que a gente se torne cada dia mais gente parecida com Jesus. Então eu queria que o senhor desse uma palavra direta para esse pessoal que tá acompanhando a gente. Tá bom. Eu diria para você que rever atitudes é fundamental. Reveja a sua vida de oração. Reveja a sua vida de compromisso, de responsabilidade. Reveja a sua vida de piedade, de santificação. Tenha humildade. Se humilhe, sabe? Se humilhe diante de Cristo. Coloque-se na dependência de Deus. E eu não tenho a menor dúvida de que se você se colocar em dependência de Deus, dependendo dele, em humildade, implorando a ele, que ele venha te ajudar nessa autoavaliação, ele te orientará. Você será abençoado. O seu ministério será abençoado e as pessoas que estão junto com você na caminhada da fé também serão abençoadas. Então, o meu desafio para você é acredite. Você se você se colocar em humildade diante de Deus, Deus o recompensará. Ele fortalecerá você. Ele abençoará o seu ministério. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você precisa entender que com as suas forças você não vai conseguir. Você precisa ter a humildade de reconhecer que com a força de Cristo, sim, será uma bênção e será para a glória de Deus, e ele será glorificado e você será abençoado. Amém, pastor. Mais uma vez, muito obrigado. Amém. Eu agradeço. Espero que o senhor volte muitas vezes, viu? Voltamos. E toda terça às 20 horas, Evangelho em Foco. Assiste lá, gente. Não é pra perder. As redes sociais do pastor Kenny estão aqui na descrição. Também acompanha lá, que de vez em quando o senhor posta uns reels bons lá, né? De vez em quando tem uns vídeos legais. Bacana. Então segue lá o pastor, gente. Você também que não é inscrito no nosso canal do Instagram, vai lá. Também tá aqui no link da descrição, @MMAgeral. Segue a gente, acompanha os nossos projetos. Pastor, eu vou pedir para que o senhor ore. Sim. E a gente tem um desafio aqui, que é o mais que som em uma palavra. Não precisa explicar, o senhor solta a palavra aí, o povo que vai atrás e pesquise, busca na internet. Pode caprichar, viu, que a nossa galera é conectada. Tá bom? O senhor ora pra gente terminar, por favor? Amém. Maravilhoso Pai, Deus Santo, nós queremos confessar a Ti que nós temos dificuldades de olhar no espelho. E nós precisamos da Tua ajuda. Pai querido, revela-nos, ó Deus, o Teu Filho Santo a cada passo da nossa caminhada de fé, para que, segundo a imagem dele, ó Deus, nós possamos sermos trabalhados
nós possamos rever nossas atitudes diante da imagem de Cristo, nós possamos sempre rever quem somos diante da Tua palavra e que pela Sua graça, na dependência da Tua graça, possamos, ó Deus, servir a Ti, a fim de que o Seu nome seja glorificado, a fim de que a nossa comunidade seja edificada para a glória do Teu santo nome. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor, prazer tê-lo aqui. Amém. Prazer meu. Pra gente é um privilégio, não é nem prazer, viu? É privilégio mesmo, que a gente fica muito contente. Pastor, Sim. mais que som em uma palavra. Evangelho. Evangelho, não tá difícil. Não tá Tá difícil. fácil, tá Claro, fácil. claro. É isso aí, gente. É mais que som, é adoração. Até a próxima. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial. Você sabia que a nossa denominação ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora, no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses, estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda livros, nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família.